Obrigado, Rodrigo. Eu queria fazer, se possível, mais duas perguntas. Uma, na verdade, é uma confirmação. Eu entendo, e se talvez possa confirmar, que uma vez as operações concluídas e as dívidas quitadas dentro do que está planejado, a Oi teria um plano de sair de recuperação judicial, inclusive aprovado já pela Corte, agora também no primeiro trimestre de 2022. Então, só para confirmar, que acho que essa é uma data importante, porque tem muitos investidores que não podem investir em empresa que está em recuperação judicial, então acho que isso para o pessoal que está ouvindo a gente, ter essa data na cabeça, eu acho importante. E a segunda pergunta, que eu acho que é mais complexa, a resposta, imagino, que é a arbitragem. A arbitragem, o processo começou já há algum tempo e há uma expectativa, eu pelo menos tenho uma expectativa grande com o fechamento, né, o outcome dessa arbitragem, né, o que vai ser decidido no final. Acho que talvez você dê um pouco de como o processo está e o que a Oi espera que aconteça ao final desse processo de arbitragem. Por favor, Rodrigo. Com certeza, obrigado, Cadu. Em relação à saída de recuperação, como você mesmo mencionou, a aprovação original do nosso plano de recuperação, ela trazia como data para o término da recuperação maio de 2022. O que o juiz fez foi, inicialmente, ele antecipou essa data para fazer com que ela pudesse, de alguma maneira, acontecer com o fechamento das operações principais, que eram operações de venda da infraestrutura e da venda da móvel. Como essas duas operações passaram para o primeiro trimestre, isso foi postergado, o juiz resolveu fazer uma extensão dessa data de fechamento, ainda dentro da data aprovada pelos credores na AGC de 2020, e hoje ela está prevista para o final de março de 2022, obviamente sempre pendentes de possível extensão, caso você tenha, por exemplo, algum pequeno atraso para o fechamento de operação, porque aí a ideia é que a gente feche as duas operações ainda enquanto empresa em recuperação judicial. Obviamente que na sequência do fechamento, a recuperação acaba, então ela está, basicamente, o vínculo hoje é com o fechamento das duas operações, que como foi feito no pedido de extensão que o juiz acabou concedendo, elas hoje estão previstas para o final do primeiro TRI de 2022, para final de março de 2022, ou seja, a partir do segundo trimestre, ocorrendo os dois fechamentos, a empresa já não estaria mais sob supervisão judicial da recuperação, e aí, obviamente, teria que continuar a cumprir com os requisitos do plano de recuperação, que tem todo o escalonamento até o fechamento total da dívida residual lá na frente, né? E em relação à concessão, a equacionamento da concessão e a arbitragem, aqui vale lembrar o que é a arbitragem. Acho que é importante que as pessoas entendam o que é a arbitragem e como é que a gente está considerando essa arbitragem dentro dos nossos planos. Para começar, a gente não está considerando dentro dos nossos planos, a gente está considerando como, obviamente, algo que vai poder ajudar a companhia para frente, mas que tem uma premissa básica que aí sim, essa está considerada, porque a arbitragem ela leva em consideração para nós 4 elementos, que são os elementos que nós submetemos à arbitragem, que foram aceitos como objeto de arbitragem pela Anatel, que são, o primeiro deles, uma visão de sustentabilidade da concessão, e a sustentabilidade tem a ver com quais as condições que eram condições vigentes no contrato, que teriam que ser observadas para que a concessão pudesse ser sustentável ao longo do tempo, e sem o que deveriam existir eventos de reequilíbrio dessa concessão para que ela não gerasse um desequilíbrio do ponto de vista de sustentabilidade previsto em contrato. Isso tem a ver principalmente com condições como existência de produtos substitutivos, produtos que acabam sendo concorrentes com a própria concessão, que são concedidos pelo poder público. Por exemplo, a entrada do móvel ao longo desse tempo foi desconsiderada como um produto substituto para telefonia fixa, o que obviamente é uma barbaridade. Então você passa a ter distorções na concessão que não deveriam ser admissíveis no contrato, como, por exemplo, você é obrigado a prestar um serviço deficitário em uma área que é coberta por um produto competidor. Então eu tenho uma área onde eu tenho tanto uma rede de telefonia móvel quanto uma rede de pequeno provedor prestando banda larga, e ao mesmo tempo eu sou obrigado a prestar um serviço deficitário naquela área, simplesmente porque a concessão não reconhece que essa condição de competição deveria ser considerada na sustentabilidade. Então, o contrato reconhece, mas a gestão do contrato não reconheceu e não tomou medidas para que isso pudesse acontecer. Então, obviamente que isso gera um desequilíbrio, você é obrigado
a fazer com que existam investimentos completamente deficitários e operação deficitária ao longo da vida da concessão. Então, a primeira pedida é justamente essa do efeito da sustentabilidade. A segunda pedida, o segundo pleito da arbitragem, é um pleito de desequilíbrio econômico-financeiro, que aí não tem a ver com a sustentabilidade per se da concessão, mas tem a ver com eventos que aconteceram ao longo do contrato que deveriam ter sido compensados pelo poder concedente e não foram. E aí tem alguns exemplos muito fáceis de entender, muito simples. Por exemplo, o contrato de concessão da telefonia fixa prevê reajustes periódicos. Em alguns períodos, esses reajustes não foram autorizados ou foram atrasados muito tempo pelo poder concedente, o que faz, obviamente, que exista um desequilíbrio. Se você tem uma concessão que prevê um reajuste, ele não acontece, você teve os seus custos majorados, mas não teve as suas receitas majoradas, e como as suas receitas são controladas, elas são reguladas, não há nada que você possa fazer a respeito até que você tenha uma autorização para poder ter um reajuste, por exemplo. Então, esses eventos são vários, esse é um exemplo que eu dei, mas são vários eventos, eles acabam gerando também um volume de recursos financeiros ao longo da vida da concessão que nós estamos pleiteando agora como um evento importante do poder concedente. O terceiro tem a ver com o saldo de PGMU, e o saldo de PGMU também, para quem não sabe, o PGMU, que é o Plano Geral de Metas de Universalização, ele ditava uma série de obrigações de atendimento a algumas localidades e algumas obrigações, por exemplo, de telefonia pública de orelhões, e que ao longo do tempo foram sendo substituídas, eliminadas, mas em substituição à necessidade de as companhias continuarem a fazer um investimento deficitário para poder compensar a melhoria econômica obtida com essa remoção de obrigações. O que, em tese, numa equação sustentável faria sentido, mas numa equação que já não era sustentável, deixa de fazer sentido. Então, se eu retiro uma obrigação que faz com que eu diminua o meu prejuízo, eu não posso voltar a impor uma outra obrigação para aumentar esse prejuízo. Então, é como se esse saldo de PGMU, na prática, fosse uma piora da condição de sustentabilidade da concessão. Então, ele se soma ao primeiro pleito da arbitragem, uma vez que hoje existe ainda pela agência uma cobrança de saldos de PGMU que equivale aí a mais de 3 bilhões de reais em valores atualizados para a companhia hoje. E o quarto é uma compensação dos ativos que a companhia investe na concessão, são ativos regulatórios que não são completamente amortizáveis para que eles possam ser reconhecidos como algo que tem que ser contemplado no saldo de final de concessão. Então, são 4 pleitos, esses pleitos todos são muitos bilhões de reais. A nossa expectativa, obviamente, não é uma expectativa de pura e simplesmente receber recursos da arbitragem, mas sim de fazer com que esses recursos, que seriam recursos a favor da companhia, possam ser utilizados para migrar para autorização sem nenhum tipo de custo adicional, para remover as obrigações futuras e para, ao mesmo tempo, possibilitar que qualquer saldo adicional positivo em favor da Oi possa ser utilizado no futuro para compensar alguns dos fluxos futuros que a companhia tem de obrigação, por exemplo, com a Anatel. Tá? Então, é esse o objetivo da arbitragem. A arbitragem começou esse ano formalmente, ela foi instaurada formalmente esse ano, ela tem um painel arbitral que já está composto, ela tem um presidente indicado, ela já tem o seu objeto aceito, é um processo bastante formal, você sabe disso, né, que está conduzido na CCI, e ele produz resultado a partir do momento em que você reconhece as teses e passa a ter algumas sentenças iniciais parciais até o final das perícias e, finalmente, uma sentença arbitral final. Essa sentença arbitral final pode demorar de 18 a 24 meses, mas o que a gente espera é que, no meio do caminho, a própria agência já aplique alguns dos efeitos dos julgamentos, das perícias, no entendimento e na sua aplicação da própria regulação. Inclusive, nós escutamos alguns conselheiros mencionando que o próprio processo de migração da concessão para autorização é impactado pela arbitragem, porque se a arbitragem dita que não existe ali, ou que existiu um desequilíbrio, que existe uma insustentabilidade, obviamente que você não pode fazer com que uma migração perpetue uma insustentabilidade já reconhecida e já avaliada, analisada pela própria arbitragem. Né? Então, esse é o status, a gente está no meio desse processo, ele não produz um resultado de curtíssimo prazo, produz um resultado mais a médio e longo prazo, ou seja,
de 23 para 25, e isso faz parte, obviamente, da equação que a gente fez para o plano lá na frente. Perfeito. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Opa,